Boa noite, caros telespectadores. Muito obrigada pela vossa fidelidade ao programa Ponto por Ponto. Nesta edição vamos conversar com Pedro Barros, presidente da Proempresa, instituto criado em 2017 para prestar assistência às micro, pequenas e médias empresas e assim fomentar o empreendedorismo. Pedro, vamos tentar conhecer os resultados da atuação da Proempresa, bem como os constrangimentos. Mas convém dizer que, recentemente, Pedro Barros foi nomeado pelo Governo para exercer o cargo de presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado, um fundo de 100 milhões de euros que servirá de garantia às grandes empresas comerciais cabo-verdianas que queiram mobilizar financiamentos no país ou no exterior para realizarem grandes investimentos. Assuntos que prometem, pelo que convidamos o senhor telespectador a ficar conosco nos próximos 40 minutos para esta conversa com o nosso convidado. Agradecemos desde já por ter aceito o convite. Começamos por esclarecer. Portanto, foi nomeado recentemente para o cargo de presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado, mas ainda não exerce estas funções, não é? Exatamente. Muito boa noite, senhora jornalista Maria da Luz Neves. Eu aqui agradeço pela oportunidade de podermos partilhar algumas informações sobre o mundo empresarial e sobre aquilo que a Proempresa faz. Começando pelo fundo. E efetivamente fui nomeado recentemente para o cargo de presidente do Conselho de Administração do Fundo de Garantia Soberano de Investimento Privado, mas ainda não tomei posse. E está previsto iniciarmos as funções efetivamente no primeiro trimestre ou nos primeiros dias do próximo ano. Por enquanto, estou nomeado, estamos a estruturar e por enquanto ainda sou presidente da Proempresa e como tal estamos em plena a fazer as nossas atividades e a fazer aquilo que nos compete fazer em plenas funções ainda na Proempresa. Mas como já foi nomeado para o cargo de presidente do Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado, já está a tratar algum assunto relacionado a esse fundo? Já estamos a tratar, aliás, o Conselho de Administração já está constituído e, como sabe, o Fundo Soberano também faz parte do ecossistema criado pelo Governo para apoiar as empresas, desde as micro, pequenas e médias empresas, e nesse caso do Fundo Soberano, as grandes empresas, para apoiar no desenvolvimento da iniciativa empresarial. Portanto, o Fundo Soberano também faz parte desse ecossistema. Para quando o arranque efetivo das funções enquanto presidente do Fundo Soberano? Estamos a prever no primeiro trimestre, ou digamos, em janeiro, fevereiro, estaremos já em funções. Digamos que neste momento já temos algumas manifestações, alguns pedidos de garantia, para ser mais preciso, e estamos a olhar para eles, como é evidente. Mas em pleno estaremos já só no próximo mês de janeiro. Portanto, a portaria que o nomeou data de 13 de julho de 2022 para um mandato de 5 anos para gerir um fundo de 100 milhões de euros, portanto, que representa 5% do produto interno bruto de Cabo Verde. É muita responsabilidade, não é? É muita responsabilidade e é desafiante também digamos que é o primeiro montante, ou seja, é o início. O fundo está a começar com 100 milhões, mas o objetivo do Governo é aumentar um fundo com muito mais recursos para poder ter uma intervenção muito mais quantitativa e muito mais qualitativa. Como sabe, e os bancos em Cabo Verde têm alguma dificuldade pelo capital que têm em financiar grandes projetos. Isso significa que os projetos de maior dimensão e que precisam de maior volume de capital terão que ir buscar esses capitais lá fora. E a ideia da criação do Fundo Soberano de Garantia é exatamente para poder apoiar as empresas de maior porte, que precisam de mais recursos, que precisam de maiores recursos e que precisam de grandes recursos para investirem em Cabo Verde, para poderem obter esses recursos, esses financiamentos, junto das instituições financeiras lá fora e poderem trazer para Cabo Verde. Portanto, se bem entendi, o objetivo do Fundo Soberano é
permitir com que as empresas comerciais privadas de Cabo Verde tenham acesso com mais facilidade ao financiamento dos seus projetos de grande porte, e esse fundo servirá de garantia. Exatamente, não é mais? É exatamente isso. Portanto, o fundo é para servir precisamente de garantia a quem faz empréstimo ou quem financia projetos em Cabo Verde, para dar o conforto de poderem financiar, porque se há uma garantia soberana, significa que muito mais facilmente financiarão e também em condições mais favoráveis. Vai ficar na Proempresa até quando? Até quando? Até quando eu tomar posse, que está previsto, como eu já disse, para início do próximo ano. Mas como ainda não tomou posse no Fundo Soberano, então vamos lá conversar sobre a Proempresa, sendo que ainda é presidente da Proempresa. Qual é o papel exatamente da Proempresa dentro do ecossistema relacionado ao fomento do empreendedorismo? Muito bem. A Proempresa, como a própria denominação diz, é pró-empresa. Portanto, está aí para apoiar as empresas, como costumamos dizer, de A a Z, em todo o ciclo de vida da empresa. Desde o atendimento, primeiro atendimento, a orientação, o aconselhamento e também faz a gestão dos recursos ou gestão de financiamentos da assistência técnica que as empresas precisam. Ou seja, a Proempresa, para além da orientação que nós prestamos, através dos nossos técnicos que estão espalhados por todo o país. Em quase todos os concelhos do país temos estruturas de atendimento. Portanto, para além do atendimento, também financiamos trabalhos prestados pelos consultores para ajudar as empresas na organização dos seus dossiês, na organização de tudo quanto é necessário para arrancarem com as suas iniciativas empresariais. Portanto, a Proempresa faz basicamente isso no início, para ajudar as empresas a organizar o seu dossiê, para apresentarem junto das instituições financeiras e obter crédito, nomeadamente, obter financiamento para implementar os seus projetos, e também faz uma outra coisa, faz a intermediação junto das outras entidades do ecossistema para que também contribuirão para que um projeto seja efetivamente implementado e executado. Portanto, resumidamente, a Proempresa presta assistência técnica às empresas, ajudando-os a organizarem os dossiês, é isso? Não é mais. Não fazemos isso diretamente, mas recorremos a consultores especializados para ajudar as empresas. Ou seja, fazemos o aconselhamento e o atendimento, isso com os nossos técnicos, com o nosso staff, e para serviços mais ou para trabalhos mais especializados. Recorremos a consultores especializados, assim como a capacitação, a formação e a organização da contabilidade, a assistência jurídica, etc. Tudo quanto as empresas precisam, do início até estarem a funcionar. E também fazemos uma outra coisa. Depois do financiamento, também financiamos a incubação, ou seja, nos primeiros momentos que as empresas têm alguma dificuldade de se implantarem no mercado, também financiamos esse período, designadamente dentro de uma incubadora ou através de uma incubadora, para poderem realizar os seus negócios com sucesso. Portanto, as empresas normalmente procuram a Proempresa para pedirem assistência, por exemplo, na elaboração do plano de negócios, na elaboração do estudo de viabilidade, plano de exploração, organização da contabilidade, não é? Não é mais, exatamente. E depois como é que entram as outras entidades ligadas ao fomento do empreendedorismo, nomeadamente a ProGarante, a ProCapital? Como é que funciona este ecossistema? É muito simples de explicar. E todas as pessoas que têm uma ideia do negócio ou que identificarem uma oportunidade, identificar uma oportunidade significa uma ideia suscetível de se concretizar numa empresa, num negócio. E, em primeiro lugar, é preciso estudar bem para ver se efetivamente essa ideia ou essa oportunidade identificada tem probabilidade de sucesso. Probabilidade de sucesso significa se efetivamente o que se vai produzir vai ser vendido num montante e em quantidade suficiente para ser rentável. Isso é o trabalho basicamente do consultor na organização do estudo de viabilidade ou plano do negócio, etc. Estando isso feito,
é preciso ter recursos financeiros necessários para implementar o projeto. Por vezes, um consultor não tem o capital próprio suficiente e que dê conforto à banca para financiar. Então, nesse caso, se precisar de reforçar o seu capital próprio, o capital inicial, aí entra a Procapital justamente para reforçar esse capital com uma participação temporária, porque entra para depois sair, portanto, é o capital risco, para reforçar esse capital. Chegando à banca, a banca normalmente exige garantia de que se alguma coisa não correr bem com a empresa, para ter salvo o dinheiro emprestado. Aí é que entra a Progarante. Exato. Entra a Progarante, que é justamente uma sociedade financeira também criada pelo Governo, e 100% do Estado, que dá garantia ao banco para financiar as empresas. Ou seja, o banco sente-se mais confortado com garantias do Estado, que vai de 50% a 80%, e em alguns casos até a 100%, para poder financiar, para poder dar o crédito com mais facilidade e com mais segurança, porque se efetivamente as coisas não correrem bem, pelo menos parte ou grande parte do que emprestou está salvo com a garantia do Estado. Portanto, a Proempresa presta assistência técnica, a Procapital reforça o capital próprio das micro, pequenas e médias empresas, e a Progarante serve de garantia para se obter financiamento junto da banca, ou para se obter o crédito, para ser mais rigoroso, para se obter o crédito junto da banca. E a questão da burocracia neste ecossistema? Tem sido fácil suplantar a burocracia? Sabe, a burocracia que existe é mínima. É mínima, tanto mais que a maior parte dos nossos processos passam numa plataforma, portanto, é através de uma plataforma. A burocracia que existe é aquela que é necessária, por exemplo, para identificar a empresa, para identificar os sócios, portanto, fornecimento de informações básicas, inscrição na Segurança Social e a inscrição nas finanças, e etc, etc. Tanto mais que nós fizemos um inquérito há relativamente pouco tempo e a maior parte, grande maioria dos promotores que responderam ao inquérito não acham que a burocracia é um problema. Neste ecossistema existe também a Casa do Empreendedor. Qual é o âmbito da Casa do Empreendedor? A Casa do Empreendedor, que agora foi lançado por iniciativa ou com grande esforço da senhora Secretária de Estado do Fomento Empresarial, a Casa do Empreendedor serve para fazer uma coisa muito simples. Vamos ter Casas do Empreendedor em todos os concelhos, conjuntamente com as câmaras municipais, e vai ser um ponto de atendimento e um ponto de concentração de toda a informação, de toda a orientação, de todo o apoio que poderá ser dado às empresas para realizarem os seus negócios. Ou seja, no fundo, a Casa do Empreendedor vai ser o espaço onde qualquer empreendedor que tenha a sua ideia de negócio, que queira fazer o negócio, deverá dirigir-se, e aí tem toda a informação. Tem toda a informação não só dessas três entidades que eu acabei de referir, que acabamos de referir, da Proempresa, Progarante e Procapital, mas também das outras instituições do ecossistema, nomeadamente o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e a Escola de Hotelaria e Turismo, as associações comerciais, e a CERMI, e etc, etc. Portanto, todas as entidades que de alguma forma, o Fundo de Promoção de Emprego e Formação Profissional, que financia os estágios profissionais, portanto, todas as entidades que de alguma forma contribuem para o fomento empresarial estarão também aí nessa casa. Aí, assim, facilita imenso as empresas, em vez de estarem, empresas e promotores, em vez de estarem a correr e para a cada entidade de forma isolada, então terá num único sítio a concentração de toda a informação, com informação especializada, com a Casa do Cidadão, ou seja, tudo aquilo que as empresas precisam. Portanto, há alguns meses o Governo anunciou linhas de crédito, no total de 9 milhões de contos, salvo erro, para que as empresas passassem a dispor de condições mais flexíveis para a retoma económica. Até este momento, qual tem sido a taxa de utilização das linhas de crédito? Muito bem. Mas agora só um detalhe, só uma pequena informação que eu não disse há bocadinho, mas que eu acho que é relevante. A Casa do Empreendedor vai posicionar as câmaras municipais
a serem cada vez mais empreendedoras. Isso vai acontecer brevemente, porque a partir do momento em que nos concelhos ou nos municípios existem casas de empreendedor, aí os municípios claramente vão estar com um ambiente de negócio que é muito necessário, um ambiente de negócio muito mais propício para a realização de investimentos e para a atração de investimentos também para o concelho. E respondendo à questão colocada, a linha de crédito que foi, as linhas de crédito, porque são várias linhas de crédito, que foram aprovadas pelo Governo, agora no plano da retoma, e suficientemente apresentada tanto pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelo Vice-Primeiro-Ministro, também pela Secretária de Estado de Fomento Empresarial, mas também pelo Secretário de Estado da Economia Agrária e pelo Ministro do Mar e por todos os ministérios que têm linhas em concreto. E foram criadas estas linhas justamente para apoiar as empresas nessa fase de retoma com o fim da pandemia. No montante inicial de 9 milhões, como já foi dito, 9 milhões de contos, com garantias que vão de 50% a 80%, garantias para financiamento quer de tesouraria ou de investimento, microempresa, pequena empresa, média empresa e grandes empresas. E das micro, pequenas e médias empresas, a garantia é dada pela Progarante e a partir de um determinado montante, a partir de 75 mil contos, a garantia passa a ser dada pelo Estado diretamente através da Direção-Geral do Tesouro. Ou seja, qualquer investimento ou qualquer projeto financiado ou aprovado, cujo crédito foi aprovado pelo banco, tem garantia desde que tenha sido aprovado. O que é que já aconteceu até agora? Já estamos com basicamente 2 milhões de contos de créditos já aprovados. E com uma particularidade. 2 milhões de contos dentre os 9 milhões de contos. Dentre os 9 milhões. E com uma particularidade, esses 9 milhões, aliás, esses 2 milhões foram basicamente ou maioritariamente para investimentos, o que significa que nem sequer são créditos para o consumo corrente das empresas. Portanto, estamos no bom caminho e se continuarmos assim é evidente que vamos ter uma alteração completa e as empresas vão relançar o seu negócio. Que ilhas ou que tipo de empresas procuraram mais as linhas de crédito? Em todas as empresas, mas sobretudo as médias empresas. Sobretudo as médias empresas, mas em todas as ilhas. Todas as ilhas têm solicitado financiamento e têm sido aprovado créditos. Portanto, recebi informações que algumas ilhas não aproveitaram muito bem estas linhas de crédito. Eu vou dar um exemplo. A Ilha da Brava, por exemplo, só tem um projeto ou um financiamento. Mas é normal também pela dimensão da ilha. Agora, o certo é que todos os bancos aderiram à linha de crédito, todos os bancos estão a dar crédito e todos os bancos estão disponíveis para isso. É uma questão só das empresas recorrerem ao crédito, ao financiamento que precisarem. Por que é que não se foi mais longe ainda? Porque disse que já só se disponibilizou 2 milhões de contos dentre os 9 milhões. Não. Por que não mais? Então, eu peço desculpas, eu vou ser mais claro, eu vou ser mais específico. Não se disponibilizou só 2 milhões de contos. Já se utilizou? Só se utilizou, mas para ser utilizado é preciso que as empresas peçam crédito junto dos bancos. Os bancos ainda só deram 2 milhões porque só foram pedidos 2 milhões. 2 milhões, exatamente. Se tivessem sido pedido mais, já estariam utilizados mais. Aliás, o Governo desde o início disse que esgotando as linhas de crédito, esgotando esse montante, far-se-ia o reforço das linhas de crédito. Portanto, o montante está disponível, só falta mais procura. Mais negócios. Mais procura empresas. por parte das empresas. Não é mais. Até porque o Governo dá, efetivamente, a garantia. E, portanto, esse montante está aí disponível para as empresas utilizarem. É bom que as empresas utilizem para a retoma da economia, para atingirmos aquilo que é o objetivo principal, que é fazer negócio, criar empresas e, criando empresas, cria-se o emprego, criando emprego, faz a geração de rendimento, fazendo a geração de rendimento, as famílias ficam a viver melhor e, por essa via, também conseguiremos
atingir ou conseguiremos enfrentar aquilo que é o nosso maior desafio, que é combate à pobreza. Desemprego vai seguir a pobreza. Juro, por favor, qual é a taxa de juro nestas linhas de crédito? A taxa de juro negociária são 3% mais 0,5% da garantia, portanto 3,5% para todas as linhas. Ultimamente se ouve falar muito da questão da incubação de micro e pequenas empresas, atividades de incubação várias. Quantas destas empresas, micro e pequenas empresas, têm estado a conseguir sobreviver neste... Essa é uma grande questão. Neste momento, por acaso, estamos a arrancar com um estudo de impacto mais direto, com uma consultoria internacional, para sabermos com mais exatidão o que é que está a acontecer com as micro e pequenas empresas, sobretudo aquelas que costuma ter uma taxa de mortalidade maior. Mas, como sabe, a criação de startups e de microempresas é relativamente recente. De modo que ainda não temos um percurso muito grande. De todo modo, a incubação ajuda as empresas a sobreviverem mais tempo. Porquê? Aliás, no caso do Startup Jovem, por exemplo, um programa que é financiado a nível do Startup Jovem, a incubação é obrigatória. A incubação é obrigatória, assim como também tudo quanto é financiamento de micro e pequenas empresas e startups, e incubação é obrigatória. Porquê? Porque estando dentro de um espaço apropriado, um espaço em que terão apoio administrativo, financeiro e aconselhamento, poderão ter maior probabilidade de sucesso, porque vão se preocupar mais com a produção de bens ou serviços do que estarem propriamente preocupados com a organização. E, além disso, nos primeiros momentos, as empresas têm alguma dificuldade financeira, sobretudo as pequenas. Daí que, estando numa incubadora, é mais fácil, a probabilidade de sucesso é maior. E ainda não podemos contabilizar ou dizer em números ou em percentagem quantas é que morrem, mas posso assegurar-lhe de que a mortalidade é relativamente baixa. Mas ainda é cedo para avaliarmos isso bem. O startup Mas daquelas, peço desculpas por interromper, daquelas que não conseguem sobreviver, têm noção dos motivos? Os motivos têm a ver... Bom, como sabe, nesses 2 últimos anos, nesses 2 anos e meio, estamos numa situação muito particular. É a situação da pandemia. Não se sabe muito bem se é porque o negócio foi mal montado ou se é por causa da crise, ou se são ambos os motivos. Portanto, nós estamos a atravessar um momento muito particular que não é muito prudente estar a tirar ilações sem se fazer um estudo aprofundado. É exatamente por isso que estamos a fazer isso e, aliás, esse estudo vai ser conduzido pelo Observatório do Emprego, de modo a termos informações muito detalhadas e muito fidedignas e para afinarmos também as nossas intervenções. Quando é que esse estudo será feito? O estudo vai ser feito nos próximos meses, portanto, eu creio que já no meados do próximo ano vamos ter todos os dados que nos permitam ter aqui uma informação e um debate, provavelmente na televisão, um debate mais aprofundado sobre as verdadeiras causas e o que é que se pode ajustar, o que é que se pode emendar nesse percurso. Inclusive, algumas micro e pequenas empresas têm estado a receber pequenos financiamentos a fundo perdido e seria bom ter um seguimento, saber os motivos porque não conseguem sobreviver ou porque conseguem estabelecer-se. Portanto, esse estudo seria muito oportuno, não é? Algumas entidades que não a Proempresa. Algumas entidades fazem alguns financiamentos a fundo perdido, nomeadamente entidades que não são entidades públicas do Estado. Não é através da Proempresa, porque todas as intervenções através da Proempresa, financiamento é no banco. Mesmo o financiamento de fomento ao microempreendedorismo é o banco, mas é crédito. O que acontece é a garantia que o Estado dá ao banco para financiar esses projetos, mas não é a fundo perdido. Todas as empresas têm que pagar e mais, mesmo aquelas pequenas que contraíram financiamento e via fomento através da Proempresa, através da entrega do processo na Proempresa, eles são igualmente responsáveis pelos créditos. Agora é bom que se diga isso, porque as pessoas assinaram uma livrança que é a garantia que elas próprias deram à sua empresa em como assumem o compromisso. Portanto,
fundo perdido o que houve são das instituições, nomeadamente do ONGs, que aparecem de vez em quando, mas eu creio que são um número muito inferior e em casos muito específicos também para áreas muito específicas, mais na área social do que propriamente na área empresarial. Sendo que vai deixar a Pró-Empresa, já terá começado a fazer o balanço das atividades da instituição, a que conclusões chega? Eu ainda não estou a fazer e a balança ainda não estou a despedir-me, porque eu só farei isso quando efetivamente for comunicado formalmente da nomeação de quem me vai substituir. É claro, e quer dizer, isso não é a partir do momento em que eu fui nomeado por Fundo Soberano, é normal que eu deixe as funções atuais para poder ocupar de forma exclusiva e de forma com muito mais dedicação as outras funções, mas não estou ainda a fazer nem o balanço e nem a despedida. O que eu posso dizer é o balanço que temos para este ano, ou seja, o que é que já aconteceu até este momento. Até este momento, o balanço global que podemos fazer é, em termos de empresas e promotores que já apoiamos, são quase 5.000 até mês de novembro e acho que vamos terminar o ano com 5.000 ou 5.000 e qualquer coisa, empresas e promotores que apoiamos, e isso num montante que chega a 13 milhões de contos, mais ou menos, de investimentos realizados, e isso dá mais ou menos cerca de 24.000 empregos criados, salvaguardados ou protegidos. Quando digo salvaguardados ou protegidos, também estou a referir-me àquilo que aconteceu em plena pandemia, quando o Governo criou as linhas Covid, as linhas de financiamento Covid, basicamente para apoiar a tesouraria, para as empresas poderem aguentar em tempo de crise, em que estavam paralisadas, portanto precisavam pagar as despesas correntes. Portanto, nessa altura foram salvaguardadas vários empregos, porque foram com esse recurso, com esses créditos, que as empresas pagaram parte do layoff, metade do salário das empresas que estavam em layoff. Portanto, grosso modo, digamos, esse é que é o número. E quais têm sido os constrangimentos relacionados com a atividade da Pró-Empresa? Constrangimentos são muitas, sobretudo num país onde nós estamos, que são 9 ilhas, porque 9 ilhas há sempre a descontinuidade territorial, cria sempre algum problema. Não conseguimos fazer o atendimento que gostaríamos de fazer porque algumas empresas estão longe dos pontos onde nós estamos, apesar de todas as nossas intervenções ou de todos os nossos programas, os empresários podem aceder via plataforma eletrónica, mas há sempre aquela dificuldade de quem mora ou de quem reside distante até chegar a um ponto. Portanto, essa aproximação e visitas empresariais, acho que é um pequeno constrangimento que esperemos que com o tempo consigamos ultrapassar. De modo que não conseguimos estar junto de todas as empresas como gostaríamos de o fazer. Portanto, esse é basicamente o constrangimento. Não tem postos, sei lá, postos móveis? Não temos postos móveis e isso poderá ser uma solução. Por exemplo, ilhas como Santo Antão, ou mesmo aqui no interior de Santiago. Apesar de estarmos a cobrir todos os concelhos, mas não conseguiremos estar em todas as localidades. E às vezes as pessoas, para chegarem onde nós estamos, têm também algumas dificuldades. E o que poderia ser o maior problema são os recursos. Recursos não temos e dificuldades de recursos porque o Governo tem apostado na promoção empresarial, disponibilizando os recursos necessários para tal. A banca comercial tem colaborado de forma extraordinária. A única coisa que o Governo tem feito também para facilitar isso é garantias. Ou seja, recursos financeiros existem, todas as pessoas que têm a sua ideia de negócio, que têm uma iniciativa, pode contar connosco que temos todas as condições para os apoiar. Portanto, já equacionaram a possibilidade de tentar chegar lá onde as pessoas precisam, lá onde as empresas estão mais longe da sede, para tentarem fazer uma discriminação positiva? Ou vai-se continuar na mesma? Por exemplo,
temos discriminação positiva em alguns casos. Por exemplo, excepto os centros mais dinâmicos, os centros mais dinâmicos, como a Praia, o Sal, o Mindelo, temos inclusive até o financiamento da ciência técnica, até fazemos isso com algum bónus. Ou então, até também, quando são projetos que são apresentados por mulheres, também há um bónus especial. Mas, basicamente, digamos que as nossas intervenções são mais ou menos uniformes e não privilegiamos muito a discriminação, porque uma empresa, onde quer que esteja, o ambiente de negócio é mais ou menos igual. Eu disse constrangimento digamos, da distância do promotor. Esse é o único constrangimento que eu vejo, porque o resto, estamos convencidos que temos todas as condições para apoiar as empresas. Mas reconhecemos que quem está mais afastado, às vezes, não consegue... É mais dificuldade de acesso. É mais dificuldade de acesso. Por exemplo, quem está aqui na praia poderá mais facilmente chegar à sede ou chegar ao banco do que quem está num local mais recôndito, numa ilha tipo Santo Antão, mais montanhoso, ou mesmo aqui em Santiago, até chegar à praia ou até chegar a um centro urbano. Mas do resto está aí, acho que temos as condições e o Governo tem disponibilizado todos os recursos necessários para fazermos aquilo que estamos incumbidos de fazer. Portanto, tem recebido ecos em relação ao serviço que a Proempresa tem prestado. Sei que recentemente encomendaram um inquérito ao nível de satisfação relativamente a esse serviço. Qual é o resultado do inquérito agora? E fizemos o inquérito e ficamos, eu vou dizer isto aqui sem falsa modéstia, ficamos muito satisfeitos com o resultado. Porque mais de 70%, ou seja, 73% das empresas que responderam, e devo dizer que responderam mais de quase 50% das 400 e tal, nós enviamos o inquérito a 400 empresas e responderam 200 e tal. Portanto, 50% mais ou menos. 73% das que responderam disseram que estão muito satisfeitos ou satisfeitos com os serviços prestados pela empresa. 86% está de acordo com a documentação exigida. 85% acha que os nossos atendimentos são muito satisfatórios, ou ficaram muito satisfeitos com o nosso atendimento, ou satisfeitos. 70% acha que o tempo de espera, ficaram muito satisfeitos com o tempo de espera, ou satisfeito. Ou seja, significa que as pessoas que não estão satisfeitas, ou estão insatisfeitas, ou muito insatisfeitos connosco, andam em torno no intervalo de 10%, 15%. Bom, isso não nos envaidece, porque nós estamos lá justamente para fazer o melhor. O ideal seria não 99%, não 100% de satisfação, ou muito satisfeito, mas o máximo possível, 99%, 98%. Isso é que seria ideal, mas também compreendemos que por razões várias não se pode chegar aí, mas esse número dá-nos alguma satisfação e dá-nos também o encorajamento e responsabilidade para fazermos cada vez melhor. Portanto, mas isso tudo é possível porque também temos um staff que acredito que esteja motivado, ou pelo menos tem um brio profissional para fazer as coisas acontecerem, porque isso não é o Conselho de Administração. Quem faz o serviço, quem faz a instituição funcionar é o staff e sobretudo os técnicos locais que estão nos vários conselhos, alguns até estão sozinhos na delegação. Portanto, há aí um empenhamento que devemos reconhecer publicamente, senão não teríamos esse resultado. Mas quais são as principais críticas à Proempresa? Esses 10%, esses 15% acham que não foram bem atendidos, ou que a documentação é muito, ou que há burocracia, ou que o tempo foi muito. Portanto, mas representam 10% ou 15%. Mas são críticas a levar em conta. Claro. O ideal era que não houvesse... O ideal era que 100% das pessoas que contactamos ou que prestamos serviços e saíssem de lá insatisfeitos. Portanto, vamos levar isso em consideração. Também o inquérito permitia que as pessoas opinassem
sobre o que acham que deve ser feito, o que deve ser corrigido. Também tomamos nota disto tudo e vamos corrigir. Provavelmente no próximo inquérito vamos ter uma fasquia ainda melhor do que essa. 80%, 90%, não sei. Esse é o grande desafio também para o staff da empresa, para tentar prestar o melhor serviço possível, de forma a que tenhamos resultados cada vez mais interessantes. É para isso é para isso que somos pagos, é para isso que estamos ali a prestar o serviço. Já está a preparar os dossiês para o seu sucessor com estas preocupações todas? Como eu disse, eu não estou a despedir-me. Além disso, eu saio, mas toda a equipa fica e, portanto, não há nada assim de maior a preparar, porque os dossiês estão com o staff e com os técnicos que estão aí. Portanto, não há. Eu não vim propriamente a esse programa para fazer a despedida. Portanto, mas não. Já em jeito de despedida, porque estamos no mês de dezembro e disse que no início de 2023 vai assumir novas funções. Só não sabe ainda a data. Exatamente. Não, realisticamente é isso. Não há como dizer outra coisa, porque isso é evidente. E vai assumir funções como presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano, fundo esse que suscitou alguma polémica, nomeadamente entre o Presidente da República e o Parlamento, que devolveu o diploma ao Parlamento. Considera que Cabo Verde precisa mesmo de um fundo soberano? Há quem considere que não, porque Cabo Verde não tem o perfil para ter um fundo soberano. Eu não vou responder com uma pergunta, mas e para que vai servir esse fundo? Esse fundo vai servir para, e como disse bem no início, para apoiar as empresas que não conseguem ter o financiamento em Cabo Verde, as grandes empresas que não conseguem ter financiamento em Cabo Verde devido ao volume de investimento, mas que o possam fazer junto de instituições e financeiras ou instituições que poderão financiar esses projetos lá fora. Quem é que dá essa garantia? É o Fundo Soberano. Poderia ser o Estado a dar o aval ou seja o que for. Mas o Fundo Soberano é um instrumento apropriado e adequado para dar garantia a investimentos de grande porte. Não temos outro. Quanto ao que passou, quanto à supervisão, o que estava basicamente em discussão era a supervisão, mas acho que já está ultrapassado. Se devia ficar sob a alçada do Banco de Cabo Verde ou do mercado de valores imobiliários. Sim, mas isso já está ultrapassado, portanto, era uma questão mais de ordem técnica do que outra coisa, mas já está resolvido, portanto, não. O que convém agora é vermos para frente. Fundo Soberano, garantia de grandes projetos, empresários cabo-verdianos que tenham projetos de grande dimensão já sabem que podem contar com o Fundo Soberano, que é mais um instrumento, mais uma solução para o ecossistema, portanto, para poderem implementar os seus projetos, para atingirmos aquilo que todos nós almejamos, que é ter um país com melhores condições de funcionamento, com melhores condições de funcionamento empresarial, para criar grandes empresas que arranjam negócios para médias, pequenas e microempresas, criar emprego, gerar rendimento e combater a pobreza. Temos como objetivo em 2026 erradicar a pobreza extrema. E isso só é possível se apostarmos nas grandes empresas que criam negócios para eles, mas que criam negócios também para as pequenas empresas. Portanto, e tendo esse ecossistema bem constituído, aí poderemos conseguir atingir aquilo que são os nossos objetivos. Portanto, acho que já esgotamos os dois assuntos que viemos aqui abordar no programa, a questão das atividades da Proempresa e também as novas funções que vai assumir no Fundo Soberano. Não sei se gostaria de acrescentar algo em jeito de conclusão, algo que me escapou. Em jeito de conclusão, eu só queria dizer o seguinte: Cabo Verde tem vários desafios, como eu já disse, esse da criação de emprego, para combatermos o desemprego, mas também há uma aposta que devemos fazer nos jovens e preparar os jovens para o futuro. Preparar os jovens para o futuro significa criar oportunidades para esses jovens, significa
e apostar num desenvolvimento setorial. Por exemplo, o digital é a aposta do futuro. O digital é que nos permite sair do mercado local para o mercado global. Economia azul ou economia, digamos, tudo quanto é negócios ligados ao mar, desde a pesca ao desporto e tudo isso que nós temos aí, que nós somos mais de 99% mar do que terra, portanto, é preciso aproveitar isso tudo. Ou seja, temos aí um conjunto de oportunidades que devemos explorar e muito bem, sem se esquecer da conectividade e mobilidade. Porque se não cuidarmos disso tudo, pensando nos jovens e preparando os jovens para um futuro breve, vai ser mais complicado. Também só queria dizer só uma última coisa. Para terminar mesmo é o seguinte, a Casa do Empreendedor vai ser exatamente aquilo que achamos que os concelhos ou que os municípios devem ter. Ter um ambiente de negócios propício para atrair empresas, serem municípios cada vez mais empreendedores e assim estaremos em condições de tirar proveito de todas as instituições do ecossistema, desde para a empresa para o grande e para o capital, mas também do Instituto de Emprego, com estágios profissionais e formação profissional, preparando os jovens, porque estágio e formação profissional é preparar os jovens para o mercado de trabalho. Portanto, tendo os municípios essas condições, estaremos em condições de ser cada vez mais empreendedores e cada vez mais ricos. Ricos, combateremos a pobreza. Ok, agradecemos a sua disponibilidade em estar no programa Ponto por Ponto. Eu aqui agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada também ao caro telespectador que acompanhou o programa, o penúltimo de 2022. Haja vida e saúde para o último programa deste ano, que será realizado no dia 27 de dezembro. Até lá, mantenha-se firme. Boa noite.